mim de tudo aquilo que o seu caminho profundo pode fazer pelo seu viver, pela essência da vida e pronto. Pela conjugação entre o teu corpo, o teu ser, a sua visão espiritual mais elevada e o ambiente onde e como a vida acontece. O espaço do viver, o espaço da conjugação e da sincronidade entre a minha vida e o meu viver. Retenha isso e siga comigo. Vamos em frente. Gaste o tempo necessário, útil e adequado, mas vem comigo. Experimente. Olhe para frente, em direção ao horizonte, e permita que a sua percepção se foque por inteiro e caminhe lentamente em direção ao horizonte. E descubra pouco a pouco, desenhando bem à sua frente, uma porta. Caminhe em direção a ela. Aproxime-se. Agora sim, olhe para essa porta. E lá está escrito, talhado, meu caminho profundo, meu cérebro emocional, o meu viver e pronto. Contemple. Gaste ainda um certo tempo. Deixe que a curiosidade se aproprie de você. Agora, gire lentamente a maçaneta. Isso. Abra essa porta. Lenta, natural, espontaneamente. Agora sim, entre. Isso. E deixe que a porta, você percebe, se fecha sozinho, garantindo toda a sua privacidade. Você está no seu caminho profundo, assinado por você, criptografado desde que você nasceu e que você guarda para você, mesmo que você e você mesmo conscientemente não tenha a percepção completa, inteira. É seu e pronto. É único, é intransferível, é da primeira pessoa, é claro, porque é seu. É tão seu e que está ligado à excelência do viver, à eternidade da vida. Enfim, entre. A minha voz vai e vai com você. Explore, natural, espontaneamente, tudo à sua volta nesse interior. É um lugar, do jeito que a tua mente desenha e escolhe para você. Encontre o seu lugar para você se acomodar, sentar e continue focado inteiramente nessa percepção. É você e o seu caminho profundo. É hora. E não importa se não foi feito antes. É hora agora de se envolver decididamente em aprendizados e descobertas. Vamos. Sentado, colhido, olhe em volta. E você vai encontrar num canto, mais à sua direita, um caminho. Algo que se mostra para você como um caminho que vai em direção ao horizonte mais longe. Então, mas não levante ainda, apenas olhe. Esse caminho tem lá incrustado, apontado para você viver e pronto. O seu viver. Olhe do outro lado. Enfim, bem do outro lado, você vai achar com mais facilidade. Há um outro caminho, organizado, arquitetado e decorado, e está escrito minha vida. É tudo a seu respeito. E parece dois caminhos que levam a lugares diferentes. Dois caminhos que por qualquer razão não se sabe, ainda não se encontram numa vertente única do existir, que é você.
é você de verdade. Muito mais do seu ego, da minha vida. É você mais próximo da espiritualidade elevada que diz respeito ao viver. É a sincronicidade plena e total desses dois caminhos. E que desde sempre, e sempre que a vida pensada aflorou nesse planeta, luta permanentemente na busca desse encontro, dessa transformação plena, da volta à origem do todo, único. Porque o pensamento, pense nisso, gerou evolutivamente condições excepcionais de organizar a vida, o viver, de se livrar de tanta coisa que perseguiu durante milhares de anos de vida a espécie. Sempre um predador em algum canto, em algum momento. Mas a vida pensada, o pensamento, a capacidade, pense bem, de você parar, olhar, repassar a experiência, ver mais do que você viu, desenhar uma solução, uma resposta, transformar em recursos neurobiológicos existenciais e transformar em ação. A ação, o movimento que diz respeito tão somente àquilo que é o elo que vai te levar nas profundezas mais significativas da sua espiritualidade. Aquilo que é além de você. É muito mais que um todo. É muito mais do que holisticamente se diz. Não. É você e pronto. Indivisível. É você evolutivamente circundando sobre a vida pensada, sobre a minha vida, com a plenitude total do escolher-se. E pronto. Enfim, preste atenção. Eu quero que você dedique um pouco do seu foco para pensar em algo muito significativo, importante. Essa história toda começa naquela nascente, quando você aflorou de lá. E depois, logo depois, você foi sendo introduzido num ambiente, num contexto onde você sequer trazia memórias celulares comportamentais. Você trazia, sim, recursos funcionais amplos, elevados, para construir algo novo, totalmente novo. Enfim, a consciência plena, total, existencial, que você nem precisava conhecer, se dissolve e se abre em dois. Lá vai você construir a arquitetura da vida pensada, conceitos, valores, princípios, tudo isso para você construir uma capacidade lógica e racional de fazer escolhas na vida pensada. Enfim, é tudo do zero. A maquinaria é perfeita. A maquinaria vem completa de todos os princípios evolutivos neurobioquímicos de um cérebro, o teatro, onde a racionalidade vai construir a minha vida. Esse teatro, ele já vem pronto, enquanto o grande palco da evolução. Ele levou bilhões de anos de evolução para chegar até você. Então, pense e retenha isso. A sua racionalidade gradativamente vai se movimentando, avaliando, percebendo sensorialmente tudo à sua volta e modelando, copiando, espelhando biológica, bioquimicamente, as reações de todo o ambiente seu. E o ambiente é flutuante, é o outro, qualquer outro, e pronto. O outro não é a imagem e semelhança sua, o outro é o outro, que cada etapa, cada movimento, você vai aprender cada vez mais, se introduzir, fazer parte, pertencer, sentar-se, acomodar-se, agrupar-se e pronto. É tudo que a minha vida vai construindo. Nesse momento, a consciência racional, a racionalidade ganha ênfase principal
do seu sobreviver. E cada idade, cada momento, cada experiência, de alguma maneira, precisa, e como precisa ser aprendida, definida ali e construído um mecanismo natural, espontâneo, funcional do seu viver. Simples e absoluto. O seu viver, que vem há bilhões de anos, está ali prontinho. Fazendo o que sempre fez e não consegue evitar. Viver e pronto. Apaixonado, naturalmente. Seduzido pela arte de descobrir, se antecipar o perigo de qualquer jeito e viver. E, enquanto isso, a sua racionalidade começa a se construir. Você começa a entender, perceber e colher mecanismos decididos, rápidos, de como se introduzir, se inserir, fazer parte, entrar nesse condomínio do outro. E só te resta espelhar, modelar, copiar, com todos os seus sensores possíveis, as reações de todos os outros. Enfim. E tudo isso tem uma importância essencial. É a base da base. É onde começa tudo aquilo que lá na frente, a vida toda, você vai estar enfrentando, confrontando e tentando descobrir soluções. E correndo atrás de tanta coisa. E sofrendo sensações, muitas vezes, de insegurança, de medo, de temores. Enfim, não é ainda um solo fértil para você pisar, afundar, tomar posse, atravessar livremente o tempo todo. E veja bem, vai se envolvendo com essa experiência. Você começa desde cedo, muito cedo mesmo, a ser confrontado com microtraumas. O que é um trauma? O trauma é alguma coisa que a minha parte consciente e racional não tem como resolver. Ela não tem recursos naturais nem para perceber, nem para entender. Recursos que são construídos ao longo do tempo. Então, microtraumas acontece natural, espontaneamente no dia a dia, independente de classe social, religião ou não. É a busca permanente, o tempo todo, de adaptar-se nessa minha vida. E a coisa vai em frente. Quando você tinha 5 anos, falante ou não, você já tinha uma arquitetura pré-concebida, você já repetia e sabia o que os outros faziam, antecipava aquilo dentro daquela percepção. Essa vai ser a base concreta de tudo aquilo que você vai construir dali para frente. É assim. E não é útil, nesse momento, você tentar buscar como foi sua vida, que traumas você teve. Então, deixa eu te transferir o que é trauma, simplesmente. Trauma é uma experiência forte, terrível, abrupta, que acontece de uma maneira e rompe toda a percepção construída até ali da sua racionalidade de viver o que você chama, e nós aprendemos, minha vida. Um trauma, ele rompe tudo. Tudo aquilo que você aprendeu, conheceu, é totalmente insuficiente para você sobreviver àquela experiência. Por isso que os traumas, eles têm conceitos gerais, amplos, e a cada época a noção do trauma vai se mudando, porque a experiência vai determinando que aquilo é traumático, até certo ponto, para alguns e para outros não. É simples e absoluto. Simples não torna nada fácil, porque fácil é aquilo que não precisa ser feito. E a vida pensada precisa ser construída em cima de cada experiência, experimentando, sentindo, avaliando, muito mais que frustrações, a tentativa permanente de, em campo da vida, vivendo, experimentando e construir mecanismos adaptativos gerais para você se apossar do seu viver novamente. Então, aqui você não está construindo consciência, você está construindo
o consciente racional, para que você aprenda, se ajuste de alguma maneira para fazer aquilo que a vida não abre mão. Viver e pronto. É assim. Com 5 anos, você já sabia tanta coisa. Para quase toda a família, você era um gênio. Você entendia, falava como se fosse adulto, repetia tudo que você aprendeu. E só que tem alguma coisa importante. É bom que a gente não perca isso. Até essa idade, aquilo que você aprendeu, repetir, avaliar, era um mecanismo de você se encaixar e sobreviver com naturalidade, mas longe, muito longe de ser tudo aquilo que ao longo da vida você vai aprender de novo sobre aquilo. Então, traumas e microtraumas faz parte naturalmente da experiência da construção da vida racional e lógica. E aí as duas linhas, porque a construção da racionalidade, de um jeito ou de outro, formal ou informalmente e até espiritualmente, ela tem que reprimir as respostas do seu viver, para que ela possa carregar o seu viver na minha vida. Então, essas experiências, as microtraumáticas, que têm um peso cultural e no inconsciente coletivo de todo um povo, tem um peso decisivo, amplo. O trauma é o rompimento total, abrupto, e um trauma é algo que se leva, às vezes, muito tempo para reconstruir a percepção de novo, para que aquela pessoa possa se livrar desse trauma. Na maioria das vezes, conviver com trauma, de certa maneira, é mais ou menos aceito. Porque o trauma abrupto é algo destrutivo. Agora, os microtraumas não. Eles vão assolando o tempo todo, vai distorcendo a tua percepção de realidade e construindo conceitos sobre a sua capacidade própria existencial no ambiente. É por isso que a maioria das pessoas, independente de traumas sérios, até quem não tem trauma, a maioria sofre decididamente com esse conflito do existir e da minha vida, da capacidade de perceber, entender o ambiente e construir habilidades, capacidades funcionais, existenciais e pronto. Enfim, é desse jeito. E caminho profundo. A profundidade está enquanto mecanismos de defesa são construídos paulatinamente ao longo do seu existir. E de um conhecimento, de uma percepção, ele é a base para você aprender e generalizar para todos os outros. E quando você passa a fronteira elegante dos 5, 7 anos na nossa cultura, você já tem uma base, você já está pronto para se alfabetizar, para entrar mais, entender mais e descobrir mais como viver nesse ambiente. E assim a coisa vai. E o nosso mecanismo de autopreservação e de existência, ele não pode adiar. Não é o trauma ou o microtrauma que é a questão. A questão é o mecanismo construído, adaptativo, funcional, existencial, que passa a cumprir uma rede enorme de ligações e interações para determinar aprendizados, descobertas, sensações e pronto. É assim. É a vida, a minha vida, comum a você e a qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, desde há 100 mil anos atrás, quando a vida se descobriu e se conheceu possuidora do mecanismo do pensamento, de interferir na realidade, perceber a realidade. E daí, entre a racionalidade, lógica cartesiana e o meu viver, geram todos os conflitos e todos os manuais de distúrbios emocionais catalogados até hoje. E vem ainda uma construção forte
uma narrativa profunda, interna, construída em mim, que é explicar e justificar. Quando eu explico, justifico qualquer comportamento, qualquer ação, qualquer sentimento, eu estou, na verdade, sem nem saber, tentando explicar para mim mesmo para que eu possa seguir em frente. E as explicações se generalizam, elas se tornam comuns a todo mundo, então parece que a gente sente do mesmo jeito que todo mundo sente as mesmas coisas naquelas horas, naquele instante. Na verdade, a construção da racionalidade, naturalmente, você está sendo alterações de consciência sucessivas, sutis, determinando e construindo essa arquitetura do espaço vital que vai ser conduzido para você. E os mecanismos de adaptação, de defesa, se autoconstrói percebendo e tirando do ambiente, porque quando você nasce, a vida está inteira, biológica e bioquimicamente, quando você vai envolvendo, se adaptando, cada vez mais, você vai desenhando dentro do teu cérebro, da tua percepção, o mundo possível onde você vai sobreviver. Simples e absoluto. É a seu respeito. E não tem nada de ruim e nem de bom, e nem de certo e nem de errado. É como a vida acontece. E há bilhões de anos a vida acontece, se adaptando ao ambiente e sobrevivendo ao ambiente. A racionalidade vai evoluindo, vai construindo, evoluindo no sentido de movimento no tempo e no espaço, tá? E não tem como evitar isso. As marcas, os traumas, os momentos lembrados de dor, de sofrimento, os distúrbios emocionais todos possíveis, na verdade, são consequência dos mecanismos antecipatórios de evitar qualquer coisa complicada, terrível, que a vida sempre fez há bilhões de anos de evolução. É isso. Então, a profundidade do seu caminho está ligado ao nível de racionalidade possível que você tem em cada momento. A profundidade é quanto mais aquilo escapa à percepção racional e lógica e se aproxima do instinto existencial, onde fazer o que deve ser feito simplesmente acontece. Esse é o seu caminho profundo. As profundezas vão do interior, desde que você surgiu da nascente. É por isso, é útil e decisivo e importante um trabalho profundo nessa estrutura, para ir de encontro, não aos acontecimentos, mas às construções de atributos necessários e ações e movimentos antecipatórios para você viver. É daí, porque uma coisa se sobrepõe à outra. Eu digo com naturalidade. Se você explorar essa percepção, redesenhar isso, descobrir a funcionalidade dela e alterar esses processos pela ampliação, você se aproxima nos 5 anos, de novo, à consciência do instinto e da racionalidade se comprometendo, uma simbiose adequada, existencial e divina e espiritualmente procurada e buscada o tempo todo. Enfim, pense nisso. Descubra isso. Então, o marco essencial são os traumas, mas não são os traumas em si, são o mecanismo construído para antecipar para que nunca mais o teu viver seja submetido àquele trauma. E os microtraumas. E um trauma pode ocorrer em qualquer idade, em qualquer momento, em qualquer circunstância. Um trauma diz respeito à tua capacidade lógica ser totalmente impotente, capaz até de perceber o que está acontecendo, o que aconteceu. E o microtrauma não, ele é constante na sequência do teu crescer, do seu incorporar-se à vida pensada ao ambiente do outro.
E claro que até 5, 7 anos é essencial. Qualquer busca de solução, de ampliação do consciente, passa decisivamente para que, de uma maneira ou de outra, direta ou indiretamente, essas experiências se ajustem. Por isso, mantenha isso. 5 anos. E os traumas. Essa é a base concreta, seletiva, natural, da reconstrução plena, total da sua racionalidade e da descoberta da consciência maior, existencial e divina. Retenha isso com você e pense nisso. E mande um zap para o 11 950 21 22 e repito, e descubra ainda hoje tudo que o teu caminho profundo pode fazer por você. O nosso programa vai chegando ao final. Daqui, é certo, uma semana, nesse mesmo dia e horário, juntos outra vez. Mas fixe a ideia, 5, 7 anos e os traumas. Aquilo que às vezes a sua parte consciente nem identifica mais como trauma, porque aprendeu a explicar, justificar e se amparar em relação a isso. Então, siga em frente. Bom dia mesmo. Você acabou de ouvir na Vibe Mundial o programa Caminho Profundo, o cérebro emocional em remissão espontânea, sem psicanálise nem medicamento.